Bom, agora sim, com os dados completamente finalizados dentro da planilha, podemos nos concentrar na realização das operações usando as funções básicas do Excel. Começando então pela função soma, que é uma função que nós usaremos para calcular o total de faltas dessa planilha, ok? Você deve se recordar também de treinamentos anteriores que é possível realizar operações matemáticas facilmente no Excel através das fórmulas. Então, se fôssemos fazer da maneira que aprendemos, em um treinamento para isso, além de entrar aqui na célula B12, a célula que está ao lado da palavra da frase total de faltas, começaríamos com o sinal de igual, e aí seria necessário pegar cada falta indicada ali na coluna F. Então teria que pegar o 5, olha lá o endereço F4, mais o 0, olha lá o endereço F5, mais o 6 e assim por diante, ok? Como não tem tantas disciplinas, até não vai levar muito tempo fazer isso manualmente, né? Não precisa fazer, tá bom? Estou só demonstrando e relembrando como é que seria na maneira de fórmula, né? Mas a questão é que com a função soma fica muito mais simples de realizar esse processo, já que com a função nós vamos nos concentrar apenas em falar para o Excel onde começa a relação de valores, nesse caso no 5, né, que é a falta do História e do Rock, e onde termina a relação de valores, no caso ali no 3, que é a quantidade de faltas do composição e letra. Nós vamos indicar para o programa o que é conhecido como intervalo de células. Ok? Vamos ver na prática como isso funciona, então? Então, usando a função soma, o primeiro passo é você clicar onde deseja o resultado, né? Então, no nosso caso, segue sendo ali do lado da palavra total de faltas. Para qualquer função no Excel, o início também é com o sinal de igual, ok? E aí vem o nome da função. Nesse caso é a função soma. E aí repare que você vai começar a digitar o nome da função, então letra S, letra O, e o próprio programa já vai trazer uma lista de sugestões com o nome das funções iniciando com aquelas letras. Repare inclusive que tem um monte de função relacionada a somar alguma coisa, não é mesmo? Mas no nosso caso aqui é a primeira realmente, é a função soma, tá legal? E aí você pode continuar digitando até completar o nome, mas a minha sugestão aqui é que você clique 2 vezes em cima do nome da função ou pressione a tecla Tab. A tecla Tab ela aparece aí no seu teclado, geralmente do lado da letra Q, e é uma tecla com um símbolo mais ou menos parecido com esse aqui que eu estou desenhando. Então, ela tem uma setinha para cada lado, ok? Mais ou menos assim, né? Bem tosco o meu desenho, mas acho que deu para entender. Ela está ali do lado da letra Q, normalmente, tá legal? E aí por que fazer isso, né? Por que clicar 2 vezes no nome ou pressionar a tecla Tab? Veja só, o programa complementa para você o nome da função, ok? Deixa eu fazer até um pouquinho maior para você ver mais adequadamente. Então, quando eu começo a digitar o nome igual e começo a colocar lá SOMA, no momento que eu dou um Tab ou clico em cima do nome da função, o Excel complementa para você. Na verdade, ele coloca em letras maiúsculas, que não é algo obrigatório, ok? Funciona também com letras minúsculas o nome da função. E ele coloca o abre parênteses, que é algo essencial em qualquer função do programa. O abre parênteses é justamente para indicar uma lista de valores ou uma lista de endereços ou um intervalo de valores, como será o nosso caso aqui, que a função usará para realizar o cálculo. Tanto é que até tem uma dica ali que o programa te dá, ó, que é ele está esperando por um número, um segundo número, não é mesmo? Separados por ponto e vírgula, quando são números em lugares diferentes. Então, por exemplo, se eu tivesse um valor aqui, né, ponto e vírgula, outro aqui, ponto e vírgula, outro aqui, então cada valor eu vou separando por ponto e vírgula. Como no nosso caso os valores estão muito próximos, estão ali na coluna F, né? Então nesse caso não entra o ponto e vírgula, você pode simplesmente clicar no primeiro valor e ir selecionando até chegar no último valor.
Então, no nosso caso, vai do 5 até o 3. E aí, olha só o que o Excel fez para você na função. Ele colocou que a soma será feita de F4 até F10. Esse dois pontos aqui entre os dois endereços, nós entendemos ele como a palavra até. Portanto, soma de F4 até F10. Ok? Finalizado, você fecha parênteses, cria esse hábito, ok? Principalmente se você pretende trabalhar com funções dentro de outras funções, que é um uso um pouco mais avançado do programa, mas é um uso comum durante o seu trabalho com o programa ao longo do tempo. Portanto, crie esse hábito de sempre fechar os parênteses. Tá legal? Aproveita para dar uma revisadinha, né, se pegou o intervalo corretamente. E aí, estando tudo ok, parênteses fechado, pressiona o Enter e a função realiza o cálculo para você. Ok? Vou fazer mais uma vez só para reforçar, dessa vez deixando um pouco menor para a gente ver as duas áreas claramente. Então, delete igual, começa a digitar o nome da função soma, tab para complementar, seleciono os valores que eu quero calcular, então clico no 5 e seleciono até o número 3. Lembre-se de clicar sempre no meio da célula, ok? E aí fecha parênteses e pressiono o Enter para finalizar, ok? Vamos fazer um teste só para ver se está funcionando direitinho. Lá em técnicas de guitarra, o Jack Black teve nenhuma falta, na verdade, né? Errei, na verdade ele teve duas faltas. Então troca de 0 para 2, dá um Enter e olha lá o resultado. 33 faltas. Tá legal? Se for necessário fazer alguma correção nessa função ou conferir os endereços dela, basta clicar duas vezes em cima do resultado que você vai conseguir ver os detalhes da função. Ok? Então, função soma, super simples de fazer. Se você já conhece outros métodos para criar esta função, como por exemplo usar uma opção chamada autossoma, que o Excel possui, né? Inclusive dá acesso a algumas outras, não tem problema, pode seguir utilizando essa forma, mas aqui nos treinamentos de Excel, todas as funções eu sempre escrevo elas do zero, até para reforçar esses detalhes sobre parâmetros, parênteses, portanto é assim que eu vou seguir fazendo, tudo bem? Bom, é isso, vamos partir para a próxima função.